Pessoal, sejam bem-vindos ao Thiago Cast de hoje. Nós vamos conversar aqui com o Thiago, que é instrutor de Krav Maga. Thiago, seja bem-vindo aqui ao Thiago Cast. Bom dia, Thiago. Agradeço o convite e, bom, vamos lá, vamos começar. Vamos embora. Então não tem outra forma de começar, Thiago, que não perguntando isso. O que é o Krav Maga? Bom, antes de qualquer coisa, né? De novo, né? Meu nome é Thiago, sou instrutor formado e licenciado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Pois bem, o Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal criada por um homem chamado Imi Lichtenfeld, ainda nos idos dos anos 40, no estado de Israel. Uma técnica de defesa pessoal que foi criada para que qualquer ser humano, independentemente de sexo, idade ou porte físico, pudesse se defender. De maneira bem resumida, claro, nós vamos elaborar ao longo da conversa, mas é isso. Krav Maga é defesa pessoal para qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer sexo, independentemente de porte físico, aprender a se defender e poder garantir a integridade física no caso de uma situação de ameaça de violência real. Perfeito. A gente tem vários tipos de luta, né? Tem o sumô, judô, aikido, boxe, né? Kung fu. O Krav Maga parece com o quê? Dá uma dica aí, só pra gente entender um pouquinho melhor na prática como é. Ele é mais chão, é mais trocação, como é que funciona? Bom, o Krav Maga se parece com o Krav Maga, ok? O que acontece? É muito comum, por justamente isso que você falou, há uma miríade de lutas, então as pessoas puxam pela cabeça. É uma luta que elas de repente conheçam, porque é mais comum de ver na televisão, é mais comum de ter enfim, são lutas mais comuns, né? No caso do Krav Maga, o Krav Maga é defesa pessoal. Então, defesa pessoal como o Emil Lichtenfeld falava, é a habilidade que o ser humano desenvolve de se defender de qualquer tipo de agressão, não importa o tipo de agressor, não importa em que posição eu esteja em relação ao agressor, se em pé, se sentado, se deitado. Então, ao longo do treinamento, o praticante de Krav Maga ele aprende a lidar com qualquer tipo de situação, ok? Esteja ele em pé, sentado, deitado, não importa. Então, o treinamento no Krav Maga ele vai incluir todas as possibilidades, tá? Agora, como eu disse, brincadeira à parte, Krav Maga se parece com Krav Maga. Defesa pessoal não é uma luta no sentido usual do termo, no sentido do esportivo do termo. Krav Maga não é um esporte. Então não tem como comparar o Krav Maga nesse sentido com nenhuma outra técnica, porque ele não é esporte. Então o que acontece? No esporte em geral, né, só para dar um contexto, você parte do conceito de que você precisa atacar, né? Em geral, geralmente. Então, você precisa atacar, você precisa... Se você não buscar o combate, por exemplo, você pode ser desclassificado. Você pode perder pontuações por não procurar o combate, né? Perfeito. Por antidesportividade, Isso. falta de combatividade. No caso do Krav Maga, não. No caso do Krav Maga, eu parto do conceito de defesa. Você está aí, eu estou aqui. Enquanto você estiver aí, eu estiver aqui, está tudo bem. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A partir do momento que não você, né? Você entendeu. Mas a partir do momento que alguém me agride, aí é o meu ponto de partida. Eu parto do ponto da defesa, não do ataque propriamente dito. Então, nesse sentido, o Krav Maga não tem como ser comparado com outro tipo de luta, porque, em geral, no desporto, você busca o combate. No caso do Krav Maga, eu não busco o combate, eu não provoco o combate. É o contrário. É o contrário. Eu não fujo do conflito se ele me acometer. Sim. Mas também eu não incito nem procuro a luta nesse sentido aí. Interessante. Você soltou uma frase aí que eu nunca tinha lido ela, mas achei que ela explica muita coisa. Ou seja, não é um esporte. Não, Krav Maga não é um Não esporte. é um esporte. Não é um Ou esporte. seja, não tem campeonato. Não tem campeonato. Não existe campeonato. O que tem é no máximo uma demonstração, né, da técnica. Tipo, isso você vê por aí. Pronto, vamos pegar esse gancho aí. O que acontece? De novo, né, no desporto, eu vou lutar numa categoria de peso, às vezes até de altura, de sexo, obviamente, idade, A né? faixa, né? A graduação, graduação. por exemplo. Então, tudo isso aí, no desporto, há uma série de regras, né, que visam, essas regras visam a proteção, a integridade física do atleta, né, e regrar o combate nesse sentido, de maneira que ele seja igual. Quando o assunto é defesa pessoal, muito pelo contrário. Eu não sei se o agressor vai ter 2 vezes o meu tamanho, por exemplo. Eu não sei se vai ser de manhã, de tarde, de noite.
Eu não tenho como combinar com as regras. Não tem regra. Na rua não vai ter regra, tá? Não tem alguém que vá, de repente, me apartar do agressor. Não haverá um juiz. Né? Até pode ter, mas não conto com isso, né? Pois é. Então, o que acontece é que, ao contrário do desporto, onde eu já sei, de uma certa maneira, o que vai acontecer, por causa de todas as regras que há, quando o assunto vem para a rua, né? Então, não tenho como saber se vai ser de dia, de tarde, de noite, se o inimigo, o agressor, será maior do que eu, se ele vai respeitar, de repente, alguma debilidade que eu tenha. Se você, por exemplo, se você está lesionado, dificilmente você vai lutar. Perfeito. Dificilmente você vai combater. Perfeito. Por quê? Se uma das razões é garantir a integridade física do atleta, por exemplo, nenhum treinador, ou nenhum juiz, ou nenhuma associação desportiva que seja, vai aceitar que o atleta esteja lesionado e ainda assim tente lutar, porque é uma boa chance de que ele piore aquilo ali. Sim. Né? Piore aquela lesão. No caso da defesa pessoal, no caso da rua... E o lance do esporte é exatamente propagar saúde, né? Saúde, qualidade de vida. E não alguém se machucando. Exato. É uma propaganda negativa. Então, no caso da rua, é o contrário. Bem provavelmente o inimigo, o agressor, vai aproveitar alguma debilidade que eu tenha. Por exemplo, se eu estiver... Dá um exemplo genérico. Se eu estiver com um braço na tipoia. Se por alguma razão eu estiver com a muleta. Né? Se eu estiver frágil, bem provavelmente eu vou me tornar um alvo mais fácil. Até por isso, quando o meliante vai assaltar, ele vai escolher ou um adolescente, ou uma mulher, ou alguém de idade. Exatamente. Jamais ele vai ver um instrutor de crossfit e vai, opa, eu vou pegar aquele cara ali, né? Por exemplo, seu caso. Dificilmente alguém vai te atacar na rua. Nunca se deve subestimar o agressor, né? Sempre haverá alguém maior que a gente, sempre haverá alguém mais forte. Mas vamos pensar o seguinte. Dificilmente alguém vai te atacar. Olha o teu tamanho, olha a tua largura. E olha que eu já fui assaltado. Mas ainda, então, o melhor exemplo. Se você já foi, Já então fui. tá aí um exemplo disso. Então, o que acontece, de novo, só voltando à fita para a gente manter dentro do que você perguntou, a diferença é essa. Quando eu luto no esporte, quando eu pratico um esporte, eu luto para um campeonato, eu luto para ganhar uma medalha, eu luto para conquistar um título, eu luto para quebrar um recorde. Né? Quando eu faço defesa pessoal, é o contrário. De novo, eu não fujo do conflito se ele me acometer. Mas eu não quero entrar em conflito. O Emil Lichtenfeld dizia o seguinte: seja bom o suficiente para evitar o conflito. Você tem que estar preparado o suficiente, inclusive, para evitar. Mas ele também dizia o seguinte: ele dizia para o mestre Kobe, que é o introdutor do Krav Maga na América Latina, ele dizia o seguinte: agora que você treinou, por exemplo, por X tempo e viu como é fácil matar alguém, treina o dobro para não precisar matar. Perfeito. Então, ao mesmo tempo em que você é bom o suficiente para evitar o conflito, você também tem que ser bom o suficiente para não precisar matar. Ao mesmo tempo. Né? Mas, de novo, Krav Maga não é um esporte. Não é um esporte, então ele não se enquadra em nenhuma categoria dessas que o mundo do desporto, em geral, se enquadra. Então, essa é a diferença. Perfeito. Muito bom. Eu queria entender um pouquinho a questão da graduação no Krav Maga, né? O sistema de faixas e tal, se puder explicar mais ou menos como é que funciona. Pois bem, quando o Emil Lichtenfeld, né, criou o Krav Maga, ele criou o que ele chamava na época de Haganah Atzmit. Haganah em hebraico é defesa, Atzmit pessoal. Haganah Atzmit, defesa pessoal. Então o Emil criou o Krav Maga e ele ensinava exatamente Haganah Atzmit, defesa pessoal, pura e simplesmente. Claro que no primeiro momento ele começou ensinando única e exclusivamente os militares da elite das forças de defesa de Israel. No primeiro momento, o Krav Maga foi restrito a um círculo pequeno de forças especiais, né? De militares de elite. O Emil Lichtenfeld, como todo israelense, serviu nas forças de defesa de Israel, né? E quando ele dá baixa do serviço ativo, tá? Vamos colocar em contexto. O Estado de Israel é fundado em 14 de maio de 1948. Okay? As Forças de Defesa de Israel são criadas por decreto do primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, em 26 de maio de 1948. Por uma questão de coincidência, 26 de maio é o aniversário de Emil Lichtenfeld, o criador do Krav Maga. Então, no dia em que as Forças de Defesa de Israel foram criadas, em 26 de maio de 48, o Emil completou 38 anos. Ele nasceu em 1910.
Então, de 48 até 1964, o IME esteve na ativa das Forças de Defesa de Israel, como um instrutor-chefe de preparo físico e defesa pessoal das Forças de Defesa de Israel. Uma vez que ele deu baixa do serviço ativo, ele foi para o mundo civil. Então, ele passou a dar aula para civis, para a população em geral, né? Então, o IME ele sentiu a necessidade de, vamos dizer assim, dividir o corpo de conhecimento do Krav Maga em fases, em etapas. Ele podia ter chamado de fase, podia ter chamado de etapa, podia ter chamado de nível, né? Mas ele resolveu adotar um sistema de graduação, tá? Um sistema de graduação que foi adotado por questões didáticas, por questões pedagógicas, né? Para simbolizar a evolução do praticante ao longo dos anos em que ele treina. Então, hoje nós temos o sistema que o IME criou. Então, temos o praticante Krav Maga, que é um iniciante, não precisa usar faixa. Temos o faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Foi assim que ele dividiu. Aí, dentro da faixa preta primeiro dan, segundo, terceiro dan, quarto dan, a partir da qual o praticante é mestre, de Krav Maga no caso. Então, basicamente ficou assim. Branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom, preta, os dans e seguiu. Isso. E o mestre Kobe é vermelha. Positivo, exatamente. Então, de novo, dando o contexto, né? O IME nasceu em 1910, ok? Em 1948, com a criação do Estado de Israel, ele estava no Estado de Israel, já lecionando, já preparando as elites das Forças de Defesa de Israel. E ele seguiu como todo israelense, ele fez a parte dele, ele serviu como ele pôde. Então, em 1964, o IME começou a dar aula para civis, para a população israelense em geral. O mestre Kobe, que é aluno do IME, nasceu em 1964. Então, em 1967, 67 para 68, o mestre Kobe está aí com 3 anos e meio, 4 anos e meio, e ele começa a treinar com o IME Lichtenfeld. Quando o IME começou a dar aula para civis, ele abriu 2 academias. Uma academia ele abriu em Netânia, que é a cidade onde ele viveu a vida toda dele, que nós chamamos carinhosamente de a capital mundial do Krav Maga, a cidade de Netânia. E ele abriu uma outra academia em Tel Aviv, né? E o mestre Kobe conta que a avó dele morava a 2 ruas, basicamente, de onde o IME, 2 quadras de onde o IME abriu a academia em Tel Aviv. Então, ele teve essa sorte de estar a 2 quadras, embora ele fosse criança na época, ele teve a sorte de, sempre que a família dele ia a Tel Aviv, então eles treinavam com o IME em Tel Aviv. Então, a 2 quadras de distância de onde a avó dele morava. Então, ele começou a treinar com 3 anos e meio para 4 anos, né? Foi a primeira criança que o IME Lichtenfeld treinou. E ele foi aluno do IME pela vida toda dele, até o dia em que ele trouxe o Krav Maga para o Brasil. Então, o mestre Kobe chegou ao Brasil em 18 de janeiro de 1990, né? E desde 18 de janeiro de 1990 são 32 anos de Krav Maga. Primeiro no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro, depois pelos estados todos do Brasil. Hoje estamos em 19 estados. E além de Brasil, Portugal, México, Argentina. É isso. Então, o IME Lichtenfeld criou o Krav Maga. O mestre Kobe foi aluno direto dele desde sempre. E aí o que acontece? O mestre Kobe ele se tornou faixa preta aos 18 anos de idade, na época que ele entrou para o Exército. Então ele chegou ao Brasil, já graduado como mestre pelo IME, né? E seguiu a vida dele aqui desde que ele chegou em 18 de janeiro de 90, lecionando, dando as aulas e tudo mais. Com o IME ainda em vida, o mestre Kobe recebeu do IME a faixa, o 6º Dan, né? O 6º Dan. E aí, o IME faleceu em 1998, né? Na virada de 8 para 9 de janeiro de 1998, o IME Lichtenfeld faleceu aos 87 anos de idade. E, enfim, vida que segue, paciência, Deus o tenha. E o mestre Kobe continuou lecionando Krav Maga no Brasil. Em 2010, ele fez um evento chamado de Krav Maga 2010, que foi um evento que comemorou os 20 anos de Krav Maga no Brasil e os 100 anos do nascimento de IME Lichtenfeld, né? O IME é de 1910,
Em 2010 ele completaria 100 anos, né? Então o mestre Kolbe organizou esse evento em homenagem ao Emil Lichtenfeld e aos 20 anos de Krav Maga no Brasil em 2010. Esse foi um evento que reuniu delegações do mundo todo, onde havia Krav Maga em algum nível, tá? Delegações de 28 países estiveram no Rio de Janeiro em maio de 2010, inclusive uma delegação de Israel, obviamente. E durante 5 dias E você estava lá? Eu estava lá, eu tive a oportunidade de estar lá. Testemunho ocular. Testemunho ocular, exatamente. Então, durante 5 dias, no mês de maio de 2010, esse evento foi realizado em homenagem ao centenário de IME e dos 20 anos de Krav Maga no Brasil. E esse evento foi de uma monta, tá? Porque nem mesmo em Israel alguém pensou em fazer um evento desse tamanho que homenageasse o centenário do Emil Lichtenfeld. Então, em 2011, as autoridades do Krav Maga, né, o Haim Zut, né, que era a maior autoridade do Krav Maga em Israel, e o Instituto Wingate, por exemplo, né, que também é o principal centro de educação física e desportos em Israel, que fica em Netânia, inclusive, o Instituto Wingate, onde o Emi morou. As autoridades máximas do Krav Maga e o pessoal do Instituto Wingate também se juntaram para conferir ao mestre Kolbe o 8º Dan. Certo? Então, voltando à fita, como o Emil Lichtenfeld falou, né? Uma das vezes que o mestre Kolbe, numa das 2 vezes que ele teve a oportunidade de levar alunos para conhecer o IME em vida ainda, em 94 e 96, o IME disse, eu vi um garoto que chegou aqui com 3, 4 anos de idade, crescer, ir para o outro lado do mundo e trazer gente do outro lado do mundo para vir treinar aqui comigo. Então, o mestre Kolbe nasceu em 64, que é o ano em que o IME começou a dar aula para civis. Em 67 para 68, ele com 3 anos e meio, 4 anos, ele começa a treinar com o IME, vai treinando, chega à faixa preta, conquista a faixa preta dele com 18 anos, a época em que ele vai servir às Forças de Defesa de Israel. Chega ao Brasil em 18 de janeiro de 90, já graduado mestre pelo IME. Recebe do IME, ainda em vida, o 6º Dan. E em 2011, né, como reconhecimento por todo o trabalho que ele fez, né, que é um trabalho único no mundo, né, ele recebeu aí o 8º Dan. Então é isso, de maneira bem resumida. Tá? E no 8º Dan é a faixa vermelha, então. É vermelha e branca, né? Certo. Vermelha e branca. Perfeito. Fantástico, fantástico. E me fala uma coisa, mais ou menos como é que funciona o exame de faixa? Pois bem, de novo, voltando à fita, desde o mestre Kolbe, ele conta aqui no Legado de Emil Lichtenfeld, que é o último livro que ele lançou, o primeiro exame de graduação no Brasil, ele fez em novembro de 90. Então imagine que ele chegou aqui, fincou o pé no Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 90. Ele escolheu logo um lugar bom, né? Pra testar o Krav Maga direitinho. Pois é, né? Quando você pergunta ao mestre Kolbe por que o Brasil, ele diz, por que não? Né? Ele sempre diz que o Brasil é um pedaço do paraíso na Terra. Só não deixa as pessoas saberem disso. Okay? Então ele chegou ao Brasil em janeiro de 90. Em março de 90 ele começou a dar as primeiras aulas dele. Março de 90. E em novembro de 1990 ele organizou o primeiro exame de graduação. Então desde lá são 32 anos de exames. Tá? À medida que o Krav Maga foi sendo introduzido nos vários estados da federação, houve a necessidade, obviamente, de graduar, de examinar e de graduar os alunos. E o mestre Kolbe é quem aplica os exames pessoalmente, desde novembro de 90 até hoje. Ele vai ao estado de origem do praticante, nosso caso aqui, Pernambuco. Né? Nós tivemos exame recentemente, não sei em que época mais ou menos o pessoal vai estar assistindo, mas 4 de maio de 2022, nós tivemos um exame, aqui na quarta-feira, 4 de maio de 2022. Desde novembro de 90, já são 32 anos, e ele faz questão de ir pessoalmente. Então ele esteve aqui, no outro dia ele já estava em Salvador, e no outro dia ele já estava em algum outro lugar do Brasil, examinando in loco os alunos. Ou seja, todo o exame no Brasil, da Federação Sul-Americana de Krav Maga, né, das escolas filiadas, ele vai diretamente. Ou seja, ele mantém a qualidade dessa forma. Né, aliás, também. Brasil, Argentina, México, Portugal também. Ele vai lá também. Vai lá também, exatamente. Caramba. Então, eu não posso falar dos detalhes do exame, afinal de contas, né? Porque
Cada exame é um exame, o exame é do aluno, então eu não posso entrar nesses detalhes. Mas, de qualquer maneira, o mestre ele faz questão de ir diretamente. Ele poderia muito bem dizer assim, Tiago, você já conhece os seus alunos, né? Você os vê 2, 3 vezes por semana. Delegar para você, Então, né? fica à vontade, vai lá, compra uma meia dúzia de faixas para eles, ou manda eles comprarem, eles próprios comprarem, tá? E amarrarem nas cinturas deles, tá tudo certo, e vida que segue. Não, ele faz questão, tá? De vir pessoalmente. Isso eu acho fantástico, porque mostra, enfim, a dedicação dele, a preocupação em manter o padrão e a qualidade, né? Pois é. O motivo porque ele sempre conta essa história. O motivo porque ele criou a Federação Sul-Americana de Krav Maga não foi outro que não seja esse. Primeiro, preservar o legado do Emil Lichtenfeld, né? O mais puro possível, né? O mais, vamos dizer assim, raiz possível, tá? E depois padronizar, né? Padronizar. O ensino é o mesmo, basicamente. Se você fizer uma aula em Pernambuco, uma aula em Salvador, uma aula no Belém do Pará, uma aula no Porto Alegre, o ensino basicamente é o mesmo. O que muda, eu sempre digo para os meus alunos, o que muda é o sotaque e a cara feia do instrutor. Mas a aula basicamente é a mesma. E o motivo por que a aula é basicamente a mesma é justamente essa padronização e essa supervisão direta dele, né? Seja E para os você treinamentos, pode, seja tipo, para os se exames, você seja... é de um estado, você pode ir no outro e fazer aula também, né? Sim, pode sim. Isso é até estimulado, me parece. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos. Por sermos uma federação só, no Brasil, na Argentina, no México, em Portugal, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: a primeira coisa que você deve colocar na sua mala quando você vai viajar é o seu uniforme. Primeira coisa. Monta a sua mala a partir do seu uniforme. Se você é graduado, a primeira coisa que entra na sua mala é a sua faixa. Então, primeira faixa, depois camisa, calça e depois você monta a sua mala. Então, os meus alunos, sempre que viajam, sempre que estão em trânsito, eles sempre vão treinar em qualquer lugar onde eles estiverem. Eu incentivo isso. O mesmo também é verdade quando nós recebemos pessoas que estejam em trânsito para treinar também são sempre bem-vindos, né? Então, eu estou viajando a trabalho, estou viajando a lazer. Então, aproveito onde eu esteja, de Belém do Pará até Porto Alegre, no Brasil, e vou lá treinar. Aproveito para treinar. Então, assim, eu também conheço as outras pessoas da família Krav Maga no Brasil, né? E o aluno é sempre bem-vindo. Em qualquer estado que ele esteja, em qualquer região do Brasil que ele esteja, eu sempre digo para os meus alunos: embarca o uniforme e vai treinar. Tira uma horinha no dia ali, na sua correria, e vai treinar. Bacana, bacana, muito bom. Tem uma característica que eu, enfim, não sei nem se é exatamente verdade, mas eu percebi em algumas coisas que eu dei uma lida, uma estudada, é o envolvimento de médicos, muito médico praticando. Né? Eu já vi que tem um lance também de aula com alguns médicos para dar um pouquinho de aula do corpo, e tal, onde é que é mais sensível, sei lá, CDS e tal. Existe isso, e até também aula de primeiros socorros também. Tem isso ou não? Como é? Então, vamos de novo. É uma questão de, no caso, na sua pesquisa foi uma questão de coincidência, tá? O aluno de Krav Maga, ele é uma pessoa comum. No tatame não tem médico, músico, juiz, advogado, pedreiro, bombeiro, policial, cabeleireiro, não tem. No tatame todo mundo é igual, tá? Agora, especificamente, por uma questão de coincidência, nós temos alguns setores da sociedade ali representados, né? No caso, especificamente, você falou sobre primeiros socorros, tá? O que acontece? Vamos lá. O Krav Maga é um caminho de vida, ok? O Emil Lichtenfeld criou um caminho de vida. Então, nesse caminho de vida, você começa sem saber onde você vai chegar, né? Então, você começa, faz uma aula, faz duas, e aí vai, fez um mês, fez 2 meses, e foi ficando, foi treinando, foi treinando, foi treinando, foi treinando. Pois bem, com pelo menos aí 8 meses de treino, né? Você é apresentado ao seu primeiro exame de graduação, então você chegou à faixa amarela, mas você ainda vai treinando. Está gostando, se identificou com a técnica, está crescendo, está melhorando fisicamente, está ficando mais hábil e tudo mais. Aí, mais um tempo de treino, você chegou à faixa laranja. No meio da faixa laranja, os alunos que começam a se destacar, eles são indicados pelo instrutor para o curso de monitores, né? Que o curso de monitores, ele é um pré-requisito para quem quer ser instrutor um dia. Então, o curso de monitores, ele é um curso que se faz a partir da faixa laranja,
Então aí o praticante tem no mínimo 3 anos de treino, né? A inscrição é feita por indicação do respectivo instrutor. E esse aluno ele vai fazer um curso de monitor, que é um curso de 5 dias, que acontece no estado do Rio de Janeiro, num lugar que a gente chama carinhosamente de Cobilândia, que é o centro de treinamento da Federação Sul-Americana de Krav Maga. E o curso é feito com o mestre Kobe. Então, o curso de monitores ele é feito em 5 dias. E basicamente você respira Krav Maga. Então você acorda, as atividades começam aí por volta de 7, meia, 8 horas da manhã e vão até 10, 11, meia-noite. Dentro das cadeiras que se vê no curso de monitor, há também a cadeira de primeiros socorros. Tá? Então talvez seja isso, você bateu o olho e viu isso aí. Então o monitor de Krav Maga, ele, além de ser apresentado a filosofia do Krav Maga, a história do Krav Maga, né, a didática do Krav Maga, ele também é treinado com o treinamento básico de primeiros socorros, né, para, no caso de uma necessidade, ele poder ajudar, seja um colega de turma, seja... Né, porque o conhecimento de primeiros socorros você vai levar para a sua vida. Sim, sim. Então, você vai levar... espera que não precise usar no tatame, né? Sim. Espera que não precise usar na vida também. Nunca é. Mas, de qualquer maneira, você já vai ser hábil o suficiente para dar um primeiro atendimento. Então, talvez tenha sido isso aí. Todo aluno de Krav Maga que chega para o curso de monitor, mais adiante para o curso de instrutor, né, dentro das cadeiras que nós vemos no curso de monitor e de instrutor, uma delas é justamente primeiros socorros também. Mas você disse que é geralmente a partir da faixa laranja, Isso. o professor que vai identificar mais ou menos vai convidar algumas pessoas para fazerem. Imagino que só vai aceitar fazer aquelas que têm a pretensão de ser um dia professor ou não? Não necessariamente, ok? O curso de monitor, ele é pré-requisito, tá? Mas ele não é necessariamente... quem se torna monitor não necessariamente se tornará instrutor. Via de regra, é o que acontece. É um caminho natural da evolução do praticante. Tá? Mas não necessariamente tem que ser assim. Okay? Acontece que, como eu disse, no caminho de vida que o Emil Lichtenfeld criou, o praticante ele vai se identificando, e aí chega um ponto em que ele quer dar mais. Ele quer se doar mais. Tá? O mestre Kobe ele sempre conta o seguinte, que ele diz que o Emil Lichtenfeld viveu para os outros. Né? Ele viveu para os outros. Então, chega um ponto na vida do praticante que ele diz, eu quero levar isso adiante. Eu quero levar isso para mais pessoas. Do mesmo jeito que o Imi ensinou tantos quanto pôde, e assim esses tantos que ele ensinou também eles próprios, né, levaram o conhecimento adiante. É só você lembrar o seguinte, no grupo, né, seleto, né, dos primeiros faixas pretas do Emil Lichtenfeld, que ainda estavam em Israel, o mestre Kobe foi o primeiro a sair de Israel para fincar pé em outra terra. Caramba. Então, veja, o Imi começou sozinho, fez os primeiros instrutores dele, um dia, né? Um desses instrutores, o primeiro instrutor desses, a sair do estado de Israel para levar o Krav Maga para outra terra, foi justamente o mestre Kobe Lichtenstein. E assim também tem acontecido desde que ele chegou aqui. Então, eu começo, vou treinando, vou me identificando, e chego para um ponto em que eu quero levar o Krav Maga para mais pessoas. Esse é o caminho natural. Então, é o caminho de quem se torna monitor. O próximo passo será se tornar instrutor. Né? Se você me permite uma citação de um dos livros, por exemplo, uma Autodefesa Israelense para Todos, que foi lançado em 2010 por ocasião do centenário do Emil Lichtenfeld, o mestre ele fala exatamente isso aqui. Se você me permite uma citação por favor, um tanto extensa, tá? Alunos de Krav Maga são pessoas como quaisquer outras, mas que buscam para si próprios algo diferente. Cada um deles chega para suas primeiras aulas por diferentes motivos. Alguns procurando uma atividade para entrar em forma, outros porque o ambiente nas aulas é agradável, alguns porque sofreram alguma agressão, e aqueles, a grande maioria, porque entendem que é importante se preparar para a vida real antes que ela nos chame, e não depois. Para esses alunos, o Krav Maga proporciona, com o tempo, uma nova vida. Ele modela os alunos em todos os aspectos, não só por seus valores humanitários,
ou por causa da sua excelência e eficiência como técnica de defesa, nem mesmo por proporcionar a possibilidade de superar qualquer obstáculo ou dificuldade, ou ainda por ensinar o controle total sobre o corpo e a mente, mas porque o conjunto dessas coisas e outros motivos não ditos coloca o homem todo o tempo na posição de saída de estado de defesa quando atacado, durante as simulações reais que acontecem nas aulas, para uma posição de vantagem que o faz superar qualquer agressor, agressão ou barreira na aula, nas ruas e na vida pessoal. Com o tempo, esses alunos ganham conhecimento, habilidade e sabedoria. Em algum momento, alguns sentem que algo está faltando. Os melhores entre eles candidatam-se e se formam como instrutores, assumindo assim a missão de transmitir a outros aquilo que aprenderam. Então, é exatamente sobre isso que a gente estava falando. Isso... Mostra o livro ali pro pessoal. Esse livro foi o próprio Mestre Kobe. Sim, esse é um dos livros que o Mestre Kobe escreveu, o Krav Maga Autodefesa Israelense para Todos. Esse livro ele foi lançado em 2010, por ocasião do centenário de Emil Lichtenfeld e dos 20 anos de Krav Maga no Brasil. Esse é um dos 6 livros que ele escreveu sobre o Krav Maga. Bacana, bacana. E qual é o mais novo de todos, o mais recente dos livros? O mais recente dos livros é o Legado de Emil Lichtenfeld, que é o livro que ele lançou ano passado. Esse é o primeiro em coautoria dele com Dona Sandra Lichtenstein, que é a esposa dele. Tá? Então é o livro o mais recente, o mais completo. Né? É um livro que ele levou 15 anos pesquisando, tá? Para chegar a escrever esse livro aqui. De novo, a ideia de escrever o legado de Emil Lichtenfeld começou ainda em 2005 para 2006, antes, inclusive, do Krav Maga 2010. Tá? Para você ter ideia, o mestre Kobe ele conta que ele contratou 2 equipes de historiadores, uma equipe na Europa, para levantar a vida do Emil Lichtenfeld na Europa, tá? E uma equipe de historiadores em Israel, para levantar as informações, o máximo de informações possível sobre o IME em Israel. Então, esse era um projeto que acabou se tornando o legado de Emil Lichtenfeld. Era um projeto para 2010, para você ter uma ideia. Mas o volume de informações foi se agigantando, né? E quanto mais informação o mestre e a dona Sandra colhiam, mais informação chegava. Então, um projeto que começou antes do Krav Maga 2010, né? Acabou durando todo esse tempo e levou aí mais de 15 anos de pesquisa e de cavando, né? E levantando a história do Emil Lichtenfeld nos 2 continentes, né? O Emil nasceu em 1910 em Budapeste, que na época era a capital do Império Austro-Húngaro ainda, né? Então, 4 anos depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, o Emil é uma criança de 8 anos de idade, né? Então, o Emil nasceu em 1910, viveu o período, né, de infância e adolescência dele, e a primeira fase, né, já adulto, ali no que a gente chama hoje de período entre guerras. Né? Então, a primeira fase da vida do Emil é na Europa. Depois ele chega ao Estado de Israel em 1942, a região ainda sob mandato britânico. Então, o Emil entra no que hoje é o Estado de Israel em 1942. 1948, como a gente sabe, 14 de maio é fundado o Estado de Israel. Então, a segunda parte da vida do Emil é toda vivida no Estado de Israel. Então, o mestre ele contratou 2 equipes de historiadores, tanto na Europa quanto em Israel, para levantar essa história. E o apanhado dessas histórias todas, vamos dizer assim, está em O Legado de Emil Lichtenfeld, que é o último livro dele lançado no ano passado. Né? Aqui em Pernambuco, em Recife, foi no dia 25 de novembro de 2021, no caso. E esse livro, como é que o pessoal faz para poder comprar ele? Tem pela internet? Tem alguma livraria aqui? Como é que se encontra esse livro? Hoje o livro está disponível nas lojas em geral, né? Mas você pode encontrar O Legado de Emil Lichtenfeld no site da própria editora, né? Que é a Proconsciência, proconsciência.com.br. Pode encontrar também em cravmania.com.br, nas livrarias em geral, ou com o instrutor, no caso, no seu estado, se você quiser encomendar com o instrutor também. Bacana. Agora fala aqui pra gente, conta. Já precisou usar o Krav Maga na rua? Você numa situação real? Então, eu prefiro falar dos casos dos alunos, tá? A gente sempre tem essa história assim, você falou, vai contar alguma história sua? Não tem nenhuma história específica assim para contar.
Mas eu tenho casos de alunos meus que precisaram se defender na rua e que se defenderam e que são extremamente orgulhosos de terem feito isso, né? Porque, Tiago, a coisa é muito simples. De novo, como eu li aqui um trecho aqui para você de Autodefesa Israelense para Todos, os alunos de Krav Maga são pessoas comuns, completamente comuns, tá? São cidadãos de bem, indo e vindo, resolvendo a vida deles, vivendo a vida deles. São pessoas que, como a gente diz, dariam 100 contos de réis para não entrar numa briga. Perfeito. Né? Dariam 100 contos de réis para não entrar numa briga. Olha, tem um problema? Tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar 100 contos de réis para não entrar nesse problema, nessa confusão aí. Mas se o conflito acometeu, se o agressor avançou sobre mim, eu não tenho muito o que fazer. Então, há casos de alunos meus que precisaram se defender e tenho orgulho de ter feito isso. Por quê? Porque um cidadão de bem, ele tem o direito a se defender. Tá? Esse é um direito histórico, bíblico, desde que o mundo é mundo, pelo menos. Tá? Que você tem o direito de ir, de vir, você tem o direito à sua integridade física, psicológica, você tem o direito à autoproteção, à autodefesa, à proteção dos seus queridos, dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas próximas a você, né? Você tem o direito, e do ponto de vista do Krav Maga, você tem até, de uma certa maneira, a obrigação de intervir em favor de um terceiro que esteja sofrendo uma injusta agressão na sua frente. Tá? O mestre Kolbe sempre fala o seguinte, para reagir diante de um fato real, você precisa de duas coisas, capacidade técnica e mental. Não adianta que você tenha mais uma coisa do que a outra, tá? Não adianta que você é extremamente técnico, mas psicologicamente você não está pronto, nem adianta também você estar psicologicamente pronto, mas não está maduro tecnicamente. As duas coisas têm que ir se equilibrando à medida em que você treina. Então, o aluno de Krav Maga, ele é uma pessoa, de novo, pessoa comum. Um cidadão comum, né? Que se defende no caso de a vida dele estar em risco. Ou defende a vida de um terceiro no caso de a vida de um terceiro estar em risco. Então, os meus alunos que precisaram se defender, fizeram isso, voltaram para casa, contaram a história e não viraram história, nem entraram para a estatística. Então, eu te perguntei isso porque, bom, é um fato, a gente vive num país muito violento, né? Recife, talvez uma das cidades, enfim, mais violentas. Então você passar por algum tipo de situação na rua, eu acho que vai acontecer ao longo da vida, você vai passar por isso em algum momento, né? Eu já tive, talvez você já tenha tido, enfim. Mas se você escutar, por exemplo, a polícia, eles vão dizer, nunca reaja, né? Por isso eu te perguntei, porque por um lado tem essa linha do nunca reaja, por outro lado, eu concordo e entendo que muitas vezes reagir é o melhor caminho. Então, tem um jogo aí, né? Um espaço que você tem que tomar uma decisão rápida, sim. Né? Não pode demorar muito, porque você pode pagar bem caro, né? Aí como é que você vê isso aí? Tipo, reage, não reage? Tá, então, vamos lá. De novo, citando o mestre Kolbe mais uma vez. Para reagir diante de um fato real, vamos dar um exemplo bem prático. O que é um fato real? Um soco no meio do seu rosto. Ok? Alguém fecha as mãos na sua frente, ou não necessariamente, tá? Bem provavelmente, se você não está nem esperando, e o agressor já manda a mão em você. Um chute, um tapa, isso é um fato real. Isso é uma coisa que está acontecendo. Tá? Isso é uma coisa que você já deve ter visto quantas imagens nós temos dentro de um ônibus, dentro de um metrô, no meio da rua, a pessoa andando, com compras, olhando o celular, ou sentada numa praça pública. Sem querer te interromper, já interrompendo. Você falou no ônibus. Mestre Kolbe, quando chegou no Brasil, eu não vou nem dizer que ele foi assaltado, né? Mas um assaltante de muito azar escolheu ele dentro do ônibus para assaltar. Eu vi isso ele contando no programa de Jô Soares, né? Exatamente. Então, o que acontece? Vamos sair desse gancho, então. Boa a sua lembrança aí. Vamos lá. Me parece que o rapaz decidiu nunca mais assaltar ninguém. Bem provavelmente, depois desse dia, ele mudou vamos dizer assim, de ramo de atividade. Recebeu uma lição. Né? Então, ele foi devidamente convencido pelo mestre Kolbe a mudar de vida.
E até porque, realmente, quando você bate muito nessa tecla de que o praticante do Krav Maga é uma pessoa comum, Sim, o mestre sim, Kobe, se você olhar para sim. ele não vai botar medo fisicamente. Né? Por exemplo, o cara do jiu-jitsu tem aquela orelha dobradona, né? É um lutador de sumo, você olha e você já sabe. Mas o do Krav Maga, ele realmente ele passa muito despercebido, né? E aí o cara pode dar o enorme azar de tentar mexer com o mestre Kobe. Então, na verdade, a maioria dos praticantes das lutas em geral são pessoas completamente comuns, né? Mas, como estamos falando especificamente do Krav Maga, vamos lá. Está o mestre Kobe no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus, né? Então, como ele conta com os pais dele, inclusive, ok? Imagina você o seguinte, imagina a cena. Você está chegando em outro país, Não fala a língua ainda não fala a direito. língua direito, né? O mestre Kobe chegou ao Brasil com as bênçãos do Imi Lichtenfeld, né? O criador do Krav Maga. Então ele chegou ao Brasil vibrando, imagina. Cheio de esperança, cheio de expectativa para levar o Krav Maga para uma terra diferente. Então, vou começar o meu trabalho, estava conhecendo a cidade. E aí, sobe um meliante dentro do ônibus. Fala 3 ou 4 coisas que ele não entendeu, porque ele não falava português fluentemente à época, né? Mas aí, quando o meliante sacou do armamento, aí o mestre, ele sempre conta o seguinte, pô, disso aqui eu entendo, essa língua eu entendo. Ok? O cara puxou um revólver pra ele, né? Exatamente. Então, o que acontece é que, bom, a história termina com o agressor sendo desarmado. Lembra do que a gente comentou ainda agora, do que o Emil Lichtenfeld falou. Chegou um ponto em que você treinou o suficiente para matar uma pessoa, treina dobrado para não precisar matar. Perfeito. A história termina com o mestre Kobe desarmando o agressor. Ok? A história poderia terminar com o mestre Kobe descarregando o tambor ou o carregador no meliante, mas não é assim que a história termina. Ok? Então, Aí isso mostra o controle até psicológico dele, né? exatamente. De novo, o que ele mesmo fala, É. para reagir diante de um fato real, você precisa de duas capacidades que devem estar equilibradas: Perfeito. mental e técnica. Então, o que acontece? Trazendo para o exemplo dos alunos em geral. É a mesmíssima coisa. Porque, é um mestre fazendo isso. Tá? Um mestre fazendo isso, um cabra com 30 anos de treino, 40 anos de treino, ele faz isso a vida toda, tal, não sei o quê. Mas e as pessoas comuns? Que é exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, voltando à fita, imagina, o fato é, você está sentado num ônibus, você está sentado no metrô, a gente vê as câmeras de segurança filmando, sim, e o agressor entra no ônibus ou vem andando e simplesmente, do nada, sem dizer se você perguntar se você está bem hoje, está mal, se você tomou café, se você dormiu bem, se você está feliz, se você... como é que está a sua família, como é que está a sua casa. Não, ele simplesmente começa a te agredir. Então veja só. Como eu posso não reagir, tá, diante de uma situação em que eu estou sendo agredido? Ok? Não reagir também é uma forma de reação. Não fazer nada também é uma forma de reação. A questão qual é? Eu tenho que ter a reação correta, a reação Perfeito. proporcional, a reação, de novo, correta, proporcional à agressão que eu estou sofrendo. O Emil Lichtenfeld sempre falava o seguinte: faça, mas faça certo. Ele também falava, reaja na medida da proporcionalidade. Ok? Reaja na medida da proporcionalidade. Porque, Tiago, defesa pessoal nada mais é do que a rima perfeita de legítima defesa. É isso. Então, veja, de novo, como é que você pode não reagir quando você está sendo agredido? Ok? Você precisa reagir. De novo, você não provocou o conflito. Não, até para manter a sua integridade física. Mas, obviamente, você não provocou, você não incitou, você não saiu da sua casa conscientemente, voluntariamente, e disse: não estou fazendo nada, vou dobrar a primeira esquina aqui no quarteirão e vou agredir a primeira pessoa que passa pela minha frente. Não. Você treina a sua vida toda e espera que isso não aconteça. Como o Imi Lichtenfeld falava para o mestre Kobe e para os alunos dele: eu vou te treinar durante 50 anos. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Durante 50 anos você vai treinar, você vem 2 vezes por semana fazer sua aula, uma hora, 2 vezes por semana, durante 50 anos. Nada acontece. No dia em que você é agredido, você se defende, tá? Volta para casa, volta para sua família, volta para seus parentes,
conta a história, não vou ouvir falar sobre a sua história no noticiário, tá? Você volta para casa, conta a história, valeu a pena ou não valeu a pena todo o tempo que você teve de treinamento. O mestre Kobe sempre diz o seguinte, nós treinamos a vida toda por um momento. Por um momento. Então, veja, esse momento eu não tenho como escolher, eu não tenho como saber se vai ser dentro da minha casa, se vai ser na rua, se vai ser na esquina, se vai ser num lugar... Não tenho como saber. Não tenho como saber. Aconteceu, eu preciso reagir, porque não reagir também é uma reação. A questão é reagir de maneira correta. Para isso, o treinamento. Então, de novo, imagine, eu falei de um soco, eu falei de um tapa, eu falei de um chute. Imagine, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece todo dia. Puxão de cabelo. Puxão de cabelo, no caso das mulheres. Pela frente, pelo lado, por trás. Você pediu para alguém puxar o seu cabelo? A mulher pediu para alguém puxar o cabelo dela? Não pediu. Nenhuma delas pediu. Ok? Por que alguém foi lá puxar? Não me interessa, como instrutor, como cidadão, não me interessa o motivo porque alguém lá foi puxar o cabelo de uma menina e limpar o chão com o cabelo dela. Como é que ela pode não reagir? A questão do não reaja, muitas vezes, Thiago, está associada a ideia que é a seguinte, você pode piorar a situação. Sim, é um fato. Ok? Ninguém que faz defesa pessoal, nenhum dos meus alunos, é treinado para bancar, como se diz, o herói. O ponto não é esse. O ponto é o seguinte. A sua vida está em risco? Está. Se você não sabe o que fazer, o agressor ele vai decidir o seu destino. Se você não sabe o que fazer. Então, muito melhor que você saiba o que fazer e nunca na vida e nunca na vida precisar. Precise. Ok? A precisar e não saber o que fazer. De novo, voltando a fita um pouco para o começo da conversa, quando você perguntou sobre o que era o Krav Maga, nas palavras do Emil Lichtenfeld, é a habilidade que o ser humano desenvolve de se defender de qualquer tipo de agressão. É a habilidade que você desenvolve. Plano de saúde, né? Você não quer nunca usar ele, mas se precisar, é importante que você tenha. Só tem um detalhe nessa história do plano de saúde. As pessoas geralmente usam essa imagem, e eu concordo com a imagem, só queria elaborar um pouco, que é o seguinte. Não adianta que você tenha o melhor plano de saúde e que você não faça a sua parte. Consegue me entender? Sim. Então, imagine o seguinte, eu tenho... como você tem que ter a prevenção. Exatamente. Agir antes que aconteça. Agora, se acontecer, aí tem que ter o plano. Né? Por exemplo, eu tenho o melhor plano de saúde que eu puder. Ok. Eu me importo com minha saúde a ponto de dedicar uma parte dos meus ganhos, né, à manutenção da minha saúde, de um plano de saúde. Da minha máquina. Isso aí. Então, o que acontece? Mas não adianta, não vai adiantar de nada que eu não faça a minha parte. Por exemplo, se eu não caminho, se eu não corro, se eu não nado. Se eu fumo. Entendeu? Não vai adiantar muito. Então, por um lado, essa imagem é uma imagem que ajuda a fazer uma analogia de uma certa maneira. Por outro lado, é a mesma história que eu também tenho que me cuidar. Eu espero nunca precisar do plano de saúde. Né? Eu espero nunca me envolver numa situação em que eu sofra, por exemplo, uma colisão. Então, para isso eu vou prevenir. O plano de saúde está lá, pago. Mas eu vou dirigir de maneira correta. Ok? Por exemplo, tá? Eu tenho meu plano de saúde, mas eu vou fazer a minha parte cuidando do meu corpo. No caso do praticante de Krav Maga, fazendo Krav Maga. Né? Há uma miríade de atividades físicas que as pessoas podem fazer. E essas atividades físicas vão diminuir a necessidade, a chance de ela precisar do plano de saúde. Sim. Com a defesa pessoal, a mesma coisa, Thiago. Perfeito. Quanto mais você treinar, isso que é interessante, quanto mais você treina, menor é a chance de você precisar se defender. Perfeito. Por quê? Uma das coisas que está inclusa no treinamento, que é justamente a parte mental, é você antecipar os problemas. Você antecipar os problemas. Você tem aquela frase que diz que o esperto se livra dos problemas, né? O inteligente evita os problemas. Então, uma parte do seu treinamento ao longo da sua vida toda, lembra do Imi falando, eu vou te treinar por 50 anos. Então, imagina, durante toda a sua vida de treinamento,
Uma parte desse treinamento é dedicada à habilidade que você desenvolve de evitar problemas, de prever esses problemas. Então, eu sei que eu vou para um lugar que há uma chance de que haja problemas ali. Eu não vou. Ok? Você não usa a defesa pessoal porque alguém te deu o dedo do meio no engarrafamento. Você não usa a defesa Se pessoal. você for fazer isso numa cidade como Recife, Você não usa a defesa pessoal porque o seu time do coração foi goleado ontem. Tá? Você não usa a defesa pessoal porque você está na fila e de repente o atendente está um pouco se enrolou um pouco, por alguma razão o sistema não está funcionando a contento naquele dia ali e está demorando um pouco. Não, não, não. Você usa a defesa pessoal se a sua vida estiver em risco. Então, reagir ou não reagir? Eis a questão. Faça, como o Emílio Ritenfeld dizia, faça, mas faça certo. Para fazer certo, você precisa de quê? Treinar. Reaja na medida da proporcionalidade. Você reagir de acordo com o agravo que você sofre. Uma coisa, de novo, vamos para um exemplo prático. Alguém te agarra, alguém te segura. Segura uma mão, te segura as duas mãos, alguém segura você pela mão e coloca o dedo em riste no seu rosto e fala um monte de pi, um monte de m. Pode ser só um chato, um bêbado, pode ser só alguém que não está no melhor dia e simplesmente se exaltou um pouco e te segurou pela mão, pelas mãos, para te falar uma meia dúzia de impropérios ou de grosserias. Você se solta. Agora imagina a mesma situação, em que alguém te segura, fecha a mão e manda a mão no meio do seu rosto. Como é que você pode não reagir numa situação como essa? Ok? Outro exemplo prático. Uma situação de ameaça com arma branca, por exemplo. Eu vi o agressor a 100 metros de distância. Eu vou me manter a 100 metros de distância. perfeito. Eu vou, pelo contrário, vou aumentar a distância. Eu vou embora, ué. Eu vou sair, vou deixar o cenário. Se eu puder alertar uma pessoa ou duas que estiverem ali também, vou alertar, vou chamar a atenção delas. Olha, prestou atenção naquele cara lá do outro lado da rua? Olha lá, ele tá com um canivete, ele tá com a faca, qualquer coisa que valha. Vamos embora porque não vai ser muito bom pra gente ficar aqui. Agora imagine que o agressor esteja à distância em que estamos aqui conversando. Ok? Brandiu a arma branca para você, brandiu o canivete, brandiu uma faca. E o tempo em que você piscou, ele já desceu a faca em cima de você. Como é que você pode não reagir numa situação como essa? Você tem que reagir. Para isso, você precisa desenvolver a habilidade de se defender. Okay? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo tocar um instrumento, piano, bateria, contrabaixo, violão, qualquer coisa que seja. Você vai para uma escola de música, você vai procurar um professor, vai seguir um método, ele vai te dizer a mão é assim, o acorde é assim, monta desse jeito, toca assim. Vamos aplicar esse mesmo acorde para esse ritmo, para aquele ritmo, por exemplo. E aí você está fazendo, chegou um ponto em que você faz, você toca, você não, nem olha mais para a mão quando você está montando um acorde, para dar um exemplo. Para quem toca, né? Tem músico vendo seu podcast com certeza. Tem. Então, para quem toca violão, imagina, por exemplo, o cara que toca contrabaixo acústico. Vamos dar um exemplo da música. Tá? Numa primeira, segunda aula, de repente, o cara vai tocar o baixo acústico, ele se pega assim, olhando para onde ele vai colocar a mão. Depois de um certo tempo, ele toca olhando para os lados, não olha mais para onde a mão está se movimentando, por exemplo. E eu tá? acho que não tem nem o trastezinho, né? Não, no caso, o baixo... Como o violino também. Por exemplo, o violino... Que você tem? Não tem traste. É instrumento de cego, como se diz. Então, a sanfona, melhor exemplo do mundo. A sanfona. O cabra que toca sanfona, ele não tem como olhar. Não pode. Ele olha pra frente. Ah. Então, mas ele nasceu sabendo isso aí? Não. Não. Alguns podem ter uma habilidade já maior que a de outros, né? E aí ele pega mais fácil. Alguns, a grande maioria, falando dos músicos especificamente, a grande maioria é esforçada. Rala bastante. Dedica horas, dedica dias, meses, anos a fio para conquistar um nível técnico, né? De poder apresentar uma música de 3, 4 minutos de duração e aquilo ali ser bonito em levar as pessoas. A mesma coisa com a defesa pessoal, dando essa comparação. Eu preciso me dedicar. Eu não nasci sabendo defesa pessoal. Ninguém nasce sabendo defesa pessoal. O cidadão comum,
sai da casa dele, toma a atitude corajosa de dizer, a partir de hoje, eu vou ser responsável, do mesmo jeito que eu sou responsável pela minha saúde, do mesmo jeito que eu sou responsável pela minha educação, falando da música, por exemplo, né, da minha educação musical, do mesmo jeito que eu sou responsável pelo meu aprendizado musical, eu vou ser responsável agora pelo meu aprendizado de defesa pessoal. Então, vou procurar um instrutor habilitado, né? Vou procurar um profissional habilitado por uma instituição séria que vá me ensinar. Eu sempre costumo Porque dizer... muitos dizem, não, a polícia tem que me defender, né? Alguém vai fazer... E aqui é o contrário, não, eu vou garantir o meu. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse é o pensamento israelense. Tá? Esse é o pensamento israelense. O israelense, ele sabe que se ele não cuidar da segurança dele e da segurança da família dele, ninguém irá fazê-lo. Ah, mas e as forças de defesa de Israel? As forças de defesa de Israel são os cidadãos de Israel. São o que o historiador americano chamado Stephen E. Ambrose chamava de soldados cidadãos. É o título de um livro dele, inclusive. Sobre a campanha dos aliados depois do dia 6 de junho de 1944. Soldados cidadãos. É exatamente isso aí. São cidadãos soldados. São cidadãos que dedicam uma parte da vida deles a proteger outros cidadãos. Então, é esse ponto de vista que o praticante Krav Maga adota para a vida dele. Eu sou um cidadão comum que vou assumir a responsabilidade pela minha segurança pessoal. Não terceirizar. Ok? Sem dúvida nenhuma de que nós precisamos das instituições públicas, né? As instituições de Estado, ok? A nosso favor, obviamente. Mas eu também, como cidadão, devo assumir essa responsabilidade, não terceirizar. Perfeito. Eu tenho que ser capaz de me proteger, de proteger um parente, de proteger um amigo, de proteger um terceiro que esteja ao meu alcance técnico e mental, proteger, tá? E não ficar terceirizando isso, não ficar deixando para outra pessoa. Então, voltando de novo à fita, reagir ou não reagir? A questão é que eu tenho que reagir de maneira correta. Para isso eu preciso treinar. Imagina o seguinte, vamos dar um exemplo aqui do pessoal da técnica. Imagina que o Macito e o Lucas aqui, que estão na técnica, quando é que eles começaram a fazer isso aí? Eles nasceram sabendo como mexer no microfone, como equalizar um som, como deixar o estúdio do jeito que ele está hoje, com a acústica que ele está hoje, com a captação de som do jeito que está hoje, eles nasceram sabendo isso? Não. Eles, um dia, o Macito e o Lucas disseram assim, peraí, eu vou começar. Pegaram um livro, procuraram um profissional, ralaram um bocado e chegaram para o ponto em que o estúdio está hoje. Chegaram para um nível técnico em que hoje eles têm um estúdio, eles conseguem tocar o estúdio deles. Defesa pessoal é a mesma coisa. Você não nasceu sabendo, mas você pode e deve aprender. Tá? Eu, pessoalmente, sempre digo para os meus alunos. 2 coisas que uma pessoa tem que saber. 2 coisas não, desculpa, mentira. 3 coisas. Defesa pessoal, o básico de atendimento hospitalar, porque você sempre vai precisar socorrer alguém, um parente seu. Coisa mais comum de todo dia, um engasgo. Sim. E a outra coisa é saber nadar. Imagina, eu nunca precisei entrar na água, tudo bem. Mas quando você se vê na água... É bom saber nadar. Eu não sei atendimento hospitalar. Vou subir o telefone, vou discar 192 ou 193? Sim. Mas se eu puder dar um primeiro atendimento, enquanto uma equipe especializada chega para fazer o atendimento, o transporte da vítima para o hospital, tanto melhor. Assim também é com a defesa pessoal. Não posso ficar esperando que você tome a atitude de me defender. Se acontecer alguma coisa, eu vou torcer para que Tiago, meu xará Tiago aqui, esteja ao meu lado na situação em que eu seja agredido. Não. Eu tenho que trazer isso para a minha vida como responsabilidade pessoal. Então, é isso que o praticante Krav Maga faz. Então, por esse motivo, que do nosso ponto de vista, reagir, sim, se minha vida estiver em risco, mas para reagir diante de um fato real, eu preciso ter habilidade. Preciso desenvolver essa habilidade. Saber o que e só fazer. Se desenvolve isso com treino. Perfeito. Pessoal, queria chamar a atenção de vocês para o trabalho da FAPA,
Faça Algo por Alguém, que é uma entidade muito séria e que o nosso podcast ajuda de perto, né? Ela é gerida e foi fundada lá pelo Eduardo. E aí eu queria convidar todos vocês a dar uma contribuição, né? Os dados aqui bancários já estão na tela, o Pix. E quem puder fazer uma contribuição, sempre acabando com o número 1, 11, 21 reais, 31, 101, 1001. Eu agradeço muito, em nome aqui do podcast, porque sei do trabalho sério que é feito lá na FAPA. E, enfim, se vocês puderem contribuir, eu agradeço de coração, tá bom? Mais uma vez, dados bancários aqui, Pix, vão contribuir para a gente ajudar um monte de gente carente, principalmente o foco que eles têm lá com as crianças carentes, que é muito bonito, muito bacana, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que puder ajudar aí a FAPA. Tiago, me fala uma coisa. O cinema já retratou o Krav Maga de uma forma que você olha e pô, aquilo ali, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor, sempre o filme ajuda tal. Tem alguma coisa que você possa indicar? Por exemplo, eu vi uma série chamada Falda, que Sim. é feita, né, pelo pessoal lá de Israel e tal, e tem muitas cenas de luta e tal. Fala um pouquinho dessa questão do cinema, se isso já está retratado, se você puder indicar filme, seriado, ou algum canal do YouTube, alguma coisa assim. Ok, falando especificamente sobre Falda, né? Hum. O mestre Kobe diz o seguinte, que Falda mostra a ponta do iceberg, do que os caras vivem, tá? No caso de Falda, que é uma série muito boa, muito realista, alguns dos atores foram da unidade mesmo, da unidade que os caras vivenciam em Falda, né? Na vida real, alguns deles foram da unidade Não sabia disso. como militares da ativa do Exército de Israel. Saíram da ativa, tornaram-se atores, produtores e tal, e resolveram, de uma certa maneira, recontar, dramatizar, né, de uma certa maneira, um pouco de alguma coisa que eles devem ter vivido, que com certeza na vida real é muito mais pesado. muito mais pesado, com certeza. Curioso isso porque é o seguinte, falando no meu caso especificamente, quando Nunca Mais, Enough, em inglês eu acho, um filme de Jennifer Lopez, foi lançado acho que em 2003, 2004, por aí, eu me lembro que esse filme foi, quando ele foi lançado, a história é basicamente o seguinte, né? A atriz, ela é agredida, ok? E ela resolve fazer o quê? Adivinha? Não reagir. Fugir, basicamente. E foge... Ela é agredida pelo marido, né? Ela Isso, é casada, exatamente. é violência doméstica durante um tempo, enfim, Exatamente. que é um drama que muita gente passa. Que muita gente passa, muitas mulheres vivem. Isso. Então, a personagem de Jennifer Lopez, ela foge. Ela faz o que ela pode para evitar o conflito. Se muda para cá, Perfeito. literalmente, ela se muda de estado, inclusive. Vai morar bem longe. Tá? Vai morar o mais longe que ela pode do problema. Sim. Mas, de novo, o conflito a acomete aonde? Dentro da casa dela. Ok? Então, o que acontece? Na época, quando Nunca Mais foi lançado, não ficou muito claro, pelas resenhas que saíram na época, que tipo de luta, que tipo de técnica ela aprendia. Aí eu me lembro de uma revista comentando sobre Nunca Mais, e uma semana depois, tinha uma sessão, quase toda a revista tem uma sessão de cartas do leitor. Sim. Né? E aí uma série de leitores que eram praticantes de Krav Maga escreveram para essa revista, e disseram, olha, faltou vocês dizerem que técnica ela treinou. Eu pratico Krav Maga, papapá, 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 papapá. E aí foi interessante foi que na outra semana a revista publicou não sei se na outra semana ou se na mesma semana, desculpa, puxando de memória agora, faz um tempo, publicou um box em resposta a essas cartas dos leitores, contando justamente. O Krav Maga foi criado por um homem chamado Emil Tenfeld, assim, 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 assim. E na época, quando eu li isso, em 2004, nós não tínhamos Krav Maga ainda em Pernambuco, eu fiquei, caraca, puxa, eu já era identificado com Israel, sempre já tinha ouvido falar de Krav Maga, na primeira meia chance que houver, eu vou treinar. Então, o filme onde houve realmente o Krav Maga mesmo, assim, com orientação, com treinamento, a atriz treinou mesmo. Inclusive, tem um tempo aí que Jennifer Lopez até comentou que ela lembrava com carinho desse tempo que ela treinou Krav Maga e tudo mais. Então, Nunca Mais é um filme que realmente a atriz treinou mesmo.
E aí tem os seriados israelenses, né? Os filmes israelenses em geral, onde você vai ver Krav Maga. Falda é o que me vem à cabeça assim de maneira mais... no primeiro momento, assim, de primeira é Falda. E Hostages, para quem que quiser é acompanhar a Falda, tá no Netflix. Sempre ajuda, né? Então, Hostages, que é uma série que não está mais disponível. Hostages também. Eu não sei se em Hatufim, que é Prisioneiros em português, mas de qualquer maneira, não me lembro agora, mas falta com certeza. E de fato, assim, um filme, já que você falou de filme, um filme, no caso, hollywoodiano, Nunca Mais. Nunca mais. Nunca Mais. Perfeito, que eu já vi o filme, muito bom, gostei. Agora eu queria entender o seguinte, a gente tá falando aqui sobre Krav Maga, né? E o criador foi Imi, né? Isso A partir de determinada data ele começou a ensinar o Krav Maga quando ele saiu do exército, né? Para os civis, etc. Eu queria entender um pouquinho agora o antes, como é que ele chegou no Krav Maga. O que é que ele treinou? Quem era Imi? Como é que foi a vida dele na infância? Como é essa trajetória, essa caminhada? Como é que ele chegou juntou essas técnicas e formou o que a gente chamou de Krav Maga? Pois bem, aqui no legado de Emil Lichtenfeld, né? Lembra que eu falei para você mais cedo que o mestre contratou 2 equipes de historiadores que levantaram essas histórias, as histórias do Imi na Europa e em Israel. Então, o que acontece? Voltando à fita, Emil Lichtenfeld nasce em 26 de maio de 1910. Ok? 4 anos depois, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial termina e o Imi tem 8 anos de idade. Ok, muito bem. O pai de Imi Lichtenfeld, Shmuel Lichtenfeld, ele incentivou o Imi a vida toda para a prática de esportes. Tá? Então o Imi ele foi atleta. No que a gente chama hoje de período entre guerras, ele se dedicou a várias modalidades, nas quais ele era muito bom e nas quais ele foi campeão. Ok? Então, no que a gente chama hoje de período entre guerras, o Imi Lichtenfeld ele foi um atleta. O melhor atleta que ele pôde ser, o mais dedicado que ele pôde ser. Ok? Pois bem, período entre guerras, os movimentos fascistas e nazistas na Europa, todo um antissemitismo que havia na época, e começou aí, 1º de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, as comunidades judaicas na Europa, que já eram agredidas desde há muito, mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, tudo isso piorou. Aflora totalmente. A Segunda Guerra Mundial, a gente... ainda hoje, quase 80 anos depois, é o assunto mais discutido da humanidade, o mais estudado, o assunto sobre o qual mais se publicam livros, e os maiores absurdos que a humanidade já pôde presenciar, né, aconteceram na Segunda Guerra Mundial e especificamente com a comunidade judaica. Então, contra a comunidade judaica. Então, o que acontece? O Emil Lichtenfeld, ele tomou a atitude de proteger a comunidade dele, o bairro dele. O Imi nasceu em 1910 em Budapeste, mas ele cresceu em Bratislava. Certo. Okay? Então o Imi tomou a atitude de assumiu a proteção do bairro dele em Bratislava, a comunidade judaica. Até então era um civil normal. Um civil como qualquer outro. Atleta, de várias um cidadão ordeiro, como toda a comunidade judaica de Bratislava. Ok? Pois bem. E aí o que acontece? O Imi ele entendeu muito rapidamente que o mundo onde ele fora treinado, aquele mundo tinha acabado. Ok? Então, subir no tatame, no ringue, subir no tatame ou no ringue, é subir num mundo de regras. Sim. É estar num espaço controlado, né? Consagrado, tá? Para a luta, para o desporto, ok? Mas um mundo de regras. Porque, Tiago, é o seguinte, um adversário, veja só essa questão, um adversário é uma pessoa que te respeita. Perfeito. Ok? Por mais que o adversário ele jogue duro, aí não faltam exemplos há milhares de lutas disponíveis na internet para você assistir, lutas duríssimas, em que muitas vezes os combatentes terminam lesionados, né? Com lesões, inclusive, escabrosas. Sim.
mas são adversários. E um adversário, ele te respeita. Um inimigo, não. Ok? Então, o que acontece? O IME viu que, no mundo de regras, quando alguém cai no chão, o árbitro me joga para o outro canto. Então, olha, vai lá, fica lá no outro canto. Abre a contagem, né? Ou abre contagem. Por exemplo, se o adversário não conseguir se restabelecer, ele perdeu. Sim. Acabou a luta, apertamos os dois as mãos. Isso. Como é que você tá? Tá tudo bem, cara? Puxa, treina mais um pouco, quem sabe na próxima, e aí foi. Tá? Se alguém é nocauteado, muitas vezes o próprio lutador que o nocauteou fica preocupado. Sim, sim. Tá? Invariavelmente há um outro que tripudia. Sim. Mas a regra é que quem... Ele tripudia, mas ainda que ele vá tripudiar, ele tem que respeitar a regra, porque senão ele é desclassificado. Exatamente. Então, Ok? ele dá uma tripudiada dentro do que dá pra ele fazer, mas Né? ele vai respeitar a regra. Mas, via de regra, o próprio lutador ele fica preocupado com a integridade Sim, física do sim. outro. E ele sabe que amanhã pode ser ele. Isso pode ser ele, exatamente. Na vida real, o IME se deparou com um mundo onde isso não existia mais. No mundo onde ele estava sozinho, com um grupo de, no máximo, 10, 12 amigos que tomaram também a mesma atitude que ele, né? Que resolveram segui-lo e proteger a comunidade, proteger o bairro deles. O IME muitas vezes se via sozinho contra 50 do outro lado, 100 do outro lado. Tá? Alguém foi no meio da praça pública, falou 3 ou 4 coisas, falou meia dúzia de P's e de M's e diz assim, ó, estamos aqui nervosinhos, estamos aqui revoltados, estamos aqui frustrados, estamos muito chateadinhos, então vamos ali no bairro judaico desafogar as mágoas. E lá estava Emílio Lichtenfeld e o grupo de amigos dele à porta do bairro, sabendo que se eles passam, se o inimigo passa, quem está atrás do IME e dos amigos dele? As famílias deles. Então eles não podem passar. Então o Krav Maga ele surgiu dessa observação prática do IME, né? Dessa necessidade prática. O Krav Maga é eminentemente prático. Tá? Então o IME falou, olha, imagine um reflexo muito comum. Quando alguém te dá um tapa, é muito normal o reflexo de proteção que nós temos, que é o de esconder a cabeça e colocar a mão. Uhum. Tá? Imagina essa situação aqui. Alguém te dá um tapa, você faz isso. É o reflexo natural. Então, dá um exemplo bem básico, né? Do começo de uma técnica que a gente chama de 360 graus, que você conhece. Alguém te ataca, o IME falou, coloca a mão no lugar certo. Mantenha a cabeça no lugar, coloca a mão no lugar certo. Por exemplo, ao invés de reagir instintivamente, que é se proteger, se fechar, virar o rosto, baixar a cabeça, qualquer coisa que vale, ele falou, não, coloca a mão, enrijece o braço tanto quanto pode, e olha, encara o problema de frente, encara o inimigo de frente. Uma coisa simples, como colocar a mão no lugar certo. Surgiu dessa observação prática, de que no mundo real, onde uma comunidade estava sendo agredida, e não havia quem fosse por essa comunidade, o que valia em cima do tatame, em cima do ringue, não valia. Perfeito. Então o Krav Maga ele saiu daí. Ok? De novo, são dois mundos. O mundo da regra, um mundo onde você sabe que você não pode usar o que as pessoas chamam no mundo da regra de golpes baixos, porque você vai ser desclassificado, você vai perder sua medalha, você vai perder todo um investimento que você fez, tá? Todo um custo que houve, por exemplo, com os patrocinadores, você vai perder porque você usou um golpe baixo. Na rua, eu preciso fazer qualquer coisa para voltar para casa. E muitas vezes essa é uma coisa que as pessoas não entendem quando o assunto é defesa pessoal. O que você não pode usar no ringue, no tatame, é justamente o que o inimigo faz com você. Enquanto uma pessoa está prostrada no chão, é quando ela é agredida. Quando ela cai no chão, 4 pés, 2 pernas de cada um chutando. A pessoa cai no chão, o agressor pega a primeira coisa que está na mão e desce em cima da cabeça da vítima. Um paralelepípedo que seja, uma cadeira que seja, um pedaço de pau que seja. A gente vê muito isso em confusão em jogo de futebol, né? Quando tem aquele negócio que um cara cai, outro mete a bandeira, mete tudo.
tá? Só voltando à fita, aquele exemplo que a gente deu, de um lugar que eu sei que tem a chance que haja confusão, eu não vou para lá. Mas então, o IME, precisou, ele precisou se defender a comunidade dele, defender os amigos dele, e mais tarde, uma vez que ele desenvolveu esse corpo de conhecimento, ele precisou ensinar isso para os outros no Estado de Israel. Então, é exatamente daí que sai. IME é um cidadão comum, como qualquer outro, filho de um homem honrado. Shmuel Lichtenfeld era policial, tá? Foi o policial, na época dele, mais condecorado por ter sido o policial que fez a maior quantidade de prisões de criminosos barra pesada na época em que Shmuel Lichtenfeld era policial. Então, o Imi Lichtenfeld foi filho desse homem. E ele já deveria lutar também, ser atleta e tal. Tá? Ele, eu digo o pai de Imi, né? O pai de Imi, exatamente. O Shmuel, ele incentivou que o filho fosse o quê? O filho se espelhasse no exemplo dele. Fosse ordeiro, correto, homem, fosse um cidadão que ajudasse a sociedade e não só uma pessoa que se escora na sociedade. Então, o Imi cresceu com essa referência, com esse espírito, com esses valores. E ele manteve isso aí como atleta. Exatamente, como atleta. Eu vi um texto que ele dizia assim, no ringue era um controle e tal, mas na rua eu vi que eu não tinha tempo para dar mais do que um golpe quando eu estava contra vários. Exatamente. Então tinha que ir nos pontos muito certos para resolver rápido. Né? Exatamente. Então, no legado de Emil Lichtenfeld, ele conta exatamente essa história. Que houve conflitos em que ele teve que se envolver, ok? Em que ele não teve tempo para bater 2 golpes no mesmo inimigo. Isso aí. Por quê? Porque, Tiago, quando as pessoas... de novo, puxa pela memória. Tá? Segunda Guerra Mundial. Só a gente lembrar o que foi a Segunda Guerra Mundial. Quase 80 anos depois, já há muita gente falando besteira sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ok? As pessoas não param para estudar um pouco. Então, imagina a seguinte situação. Você não tem ninguém por você que não seja você mesmo, e uma meia dúzia de amigos abnegados que estão se doando, sabendo que podem perder a própria vida deles, tá? Em favor de terceiros que estão dependendo deles se aquela turba passar por eles ali. Então, o Emil Lichtenfeld, ele soube fazer essa separação muito rápido. Olha, ringue é uma coisa, a vida real é outra. Uma vez que ele desenvolveu o caminho de vida que é o Krav Maga, ele revolucionou, nesse sentido, o mundo, o pensamento da defesa pessoal, né? Nesse sentido, por essa razão. Primeiro, porque até, vamos dizer assim, nesse sentido, até o surgimento do Krav Maga, um cidadão comum, qual era a opção que o cidadão comum tinha? A opção que ele tinha era de esperar que uma força constituída fosse por ele. Que força constituída estava em favor da comunidade judaica na Segunda Guerra Mundial? Meu Deus. Só os aliados. Né? Muito mais para frente. Então, veja, ou eu tomo a atitude de me defender, de defender um terceiro, e aí o IME dedicou a vida dele a criar um método que ensinasse pessoas comuns a fazerem exatamente isso. Pessoas comuns. Pessoas de 50 quilos, pessoas de 60 anos de idade, pessoas de 10 anos de idade, tá? Cada um chega no Krav Maga, como a gente discutiu aqui, numa época diferente da vida dele, ok? Quando o Emil Lichtenfeld foi ensinar as pessoas, ele não pôde dizer, não, eu só quero que tragam para mim cabras do perfil de Tiago Oliveira aqui. Quase 2 metros de altura, da largura de uma porta, da largura de uma geladeira, caras que tenham pelo menos aí 120 quilos de músculo e que sejam, sei lá, um pretoriano. Não, ele ensinou pessoas comuns, quaisquer pessoas que aceitassem o método, obviamente. Porque você também tem que entender o seguinte, o IME criou o Krav Maga, dessa necessidade prática de se defender a comunidade dele, e criou esse caminho de vida para ensinar as demais pessoas. Ok, você tem que aceitar o processo. Se você não aceitar o processo, não adianta também, nem o Emil Lichtenfeld, nem o mestre Kobe, nem o instrutor Tiago Augusto, não vai adiantar que nenhum de nós vai tentar te convencer da necessidade que você tem de se defender. Isso tem que partir da pessoa. O método está pronto, funciona, testado e aprovado aí há mais de 70 anos desde a fundação do Estado de Israel.
vem salvando vidas em Israel e no Brasil, e em qualquer lugar do mundo. Mas você tem que aceitar o processo. Você tem que aceitar, você tem que dizer, não, eu vou levar isso a sério e eu vou realmente me dedicar a aprender defesa pessoal e garantir a minha integridade física. Ou a de um terceiro, se for preciso. Bacana, bacana. A dúvida agora é o seguinte: existe o treinamento normal, regular, com a graduação de faixas, como você já contou, mas eu vejo que tem muito também workshops específicos, Sim. né? Tipo, contra arma de fogo, Certo. contra arma branca, bastão, retrato e tal. Queria que tu falasse um pouquinho qual é a ideia, como é que funcionam, se são todos lá no Rio, se tem aqui também ou em outros lugares. Como é que... E quem é que pode fazer? Só os mais graduados? Os iniciantes já se recomenda que eles façam? Como é que funciona isso aí? Pois bem, dentro do corpo de conhecimento do Krav Maga, de novo, você vai desenvolver a habilidade de se defender contra qualquer tipo de agressão. Desenvolver quer dizer desenvolver. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa treinar, você precisa realmente levar o método a sério. Então, o que acontece é que, dentro do corpo de conhecimento do Krav Maga, uma parte desse conhecimento ele é apresentado em formatos de seminários. Ok? Seminários que podem durar 4 horas, podem durar 8 horas. Né? Você citou, por exemplo, o uso do bastão tático retrátil, que é um seminário que nós vamos receber agora, 5 de junho. Não sei quando é que você vai, quando é que o vídeo vai estar indo ao ar, mas 5 de junho agora nós vamos receber aqui em Recife o seminário de uso de bastão tático retrátil. Né? Então, você vai ter o seminário temático, ok? Via de regra, os seminários eles são abertos aos alunos, tá? De quaisquer graduações. Eu fiz uma aula de Krav Maga, o seminário é daqui a 15 dias, vai lá fazer, não tem problema. Ah, eu tenho 10 anos de Krav Maga, não tem problema, vai lá fazer o seminário também, tá? Então, os seminários são abertos via de regra aos alunos, alguns seminários são abertos para o público em geral, tá? Então, esses seminários são feitos em formato de cursos de 4, 8 horas, né? E você vai ser apresentado a um aspecto específico do corpo de conhecimento do Krav Maga, que você vai aprender isso durante a sua caminhada. Então, no mês de março, para dar um exemplo, a Federação Sul-Americana de Krav Maga promove uma campanha temática para as mulheres todo ano no mês de março. Bacana. Okay? As minhas alunas, elas aprendem essas técnicas ao longo da vida delas. Elas vão treinando, treinando, treinando. No mês de março, por ser o mês dedicado às mulheres, né? O mês das mulheres, faz-se uma campanha voltada especificamente para as mulheres no mês de março. Então, elas são convidadas a vir treinar, uma aula, 2, o mês todo e tudo mais. Assim também é com... Imagina o seguinte, uma ameaça. Ameaça é diferente de ataque. Então, você tem um seminário de ameaça com faca. Então, alguém está te ameaçando. Alguém que te ameaça, brande a faca para você, fala 3 ou 4 coisas, fala e conta toda a história, e papapá, e não sei o que, e não sei o que lá. Esse é um momento. O ataque é um segundo momento. Ao longo da sua caminhada no Krav Maga, você vai explorar a maior quantidade possível de variações de ataques, de ameaças e de ataques. Quando você vem para um seminário, você é apresentado a esse assunto em formato de seminário. Uhum. Assim também é com o bastão tático retrátil, que é um objeto que pode estar à mão em qualquer momento, dentro da bolsa, próximo de você no carro, dentro de casa, aquela distância ali de 1 metro, aquela regra de 1 metro, de sempre manter um implemento, um objeto que vai te ajudar ao alcance da mão. Então, a mesma coisa com o bastão tático retrátil. Você treina, né? Imagina você tem o seu braço, e você tem agora o apoio de um implemento, que é o bastão tático retrátil, que te dá quase o dobro de alcance, além do que você vai usar o bastão tático retrátil, se precisar garantir a sua integridade física, né? Se precisar defender a sua vida. Imagina, um bastão tático retrátil é aço contra osso. Então, acho que o aço ganha nessa luta aí, né? Então, todos os seminários, eles são formas, né, também de certificar o aluno naquele assunto, né? Você recebe um certificado de participação por ter feito aquele seminário ali, mas é uma maneira de apresentar o alunado do Krav Maga em geral e o público em geral também as técnicas que mais adiante você vai desenvolver, tá? Durante a sua caminhada. Bacana, bacana. Tiago, quanto tempo já de Krav Maga? 15 anos. 15 aninhos. Esse ano, 2022, estamos em 2022,
Eu completei agora 15 anos de Krav Maga e completo no dia 26 de maio, que é o aniversário de Emil Lichtenfeld. Eu completarei no dia 26 de maio 8 anos lecionando. Dos 15, 8 anos lecionando. Vamos lá, vamos voltar a fita, né? Vamos voltar a fita lá bem para trás. Mestre Kobe chegou de novo em 18 de janeiro. Ok. Questão geográfica básica. 1990. Questão geográfica básica, ele começou os trabalhos dele no Rio de Janeiro. Como ele conta aqui, no legado de Emil Lichtenfeld, os primeiros instrutores de Krav Maga começaram devagar a levar o Krav Maga para outros estados. Então, ele formou a primeira turma de instrutores dele em primeiras aulas em março de 90, primeiro exame de graduação, novembro de 90, primeira turma de instrutores, dezembro de 93. Então, o primeiro estado a ter Krav Maga fora do Rio de Janeiro foi em 96, depois 97, depois 98, depois de 2001. E assim o Krav Maga foi sendo levado pelos instrutores que eram formados e que começavam a fazer o mesmo caminho que o mestre Kobe fez para outros estados. E assim chegou o ponto em que o Krav Maga foi introduzido em outubro de 2006, em Pernambuco, por um homem chamado Edgar Bezerra Torres, o introdutor do Krav Maga aqui. Então, outubro de 2006. 7 de maio de 2007, um domingo, 7 de maio, eu descobri que havia Krav Maga em Recife. kravmaga.com.br. Bati o olho, caraca, vou lá. Então, na terça-feira, 9 de maio de 2007, eu fui lá, sentei no banco, assisti a primeira aula. E como a grande maioria das pessoas que assistem uma aula de Krav Maga diz, puxa, isso não é pra mim. Caraca, ao mesmo tempo que eu fiquei super empolgado, eu disse, puxa, não sei não, cara, isso aí é um pouco pesado demais, não sei se eu dou conta não. Tá. Quinta-feira, 11 de maio, eu fui fazer a primeira aula. Sábado, 13 de maio de 2007, houve o primeiro aulão Paraíba-Pernambuco, né? Então, o instrutor Edgar, ele introduziu o Krav Maga em agosto de 2006 em João Pessoa e em outubro de 2006 em Recife. Então, no sábado, 13 de maio de 2007, ele fez o primeiro aulão juntando os alunos dele dos dois estados. Então, 11 de maio agora de 2022, né, fez 15 anos desde a minha primeira aula. 15 anos de Krav Maga, 26 de maio é o aniversário de Emil Lichtenfeld. Eu sou instrutor da Federação Sul-Americana de Krav Maga, formado pela 9ª turma. Tá? Então, eu me formei no dia 23 de fevereiro de 2014 e pedi a autorização do mestre Kobe para começar a dar aula no dia 26 de maio de 2014. Então, vou completar agora 8 anos lecionando. Então, são 15 anos de Krav Maga, dos quais 8 anos lecionando. Primeiro, parabéns. Obrigado. Segundo, 15 anos de Krav Maga. Qual é o maior aprendizado que você tem disso tudo? O maior, o número 1. Essa resposta, agora você me pegou de bate-pronto de fato. Olha, Tiago, vou dizer o seguinte. Krav Maga é um caminho de vida. Essa é uma frase que a gente fala que é uma frase batida. Né? Krav Maga é um caminho de vida, Krav Maga é um caminho de vida, mas é mesmo. Você tentar resumir de uma maneira, no meu caso particular, 15 anos, é um caminho de vida. Ok? Então, assim, são 15 anos e, basicamente, eu sempre digo o seguinte, isso é bem pessoal, tá? Quando eu comecei no Krav Maga, eu era um adolescente de 23 anos. Ok? Então, o Krav Maga, basicamente, ele moldou a minha mentalidade, basicamente, ele moldou a minha personalidade desde então. Então, resumir assim, o Krav Maga, para mim, no caso, numa sentença só, seria essa aí, é um caminho de vida. Eu me identifiquei com o Krav Maga de um jeito tal que eu disse assim, não, isso é o que eu quero fazer pro resto da vida. Perfeito. Enquanto eu tiver força nas pernas, força no braço, é o que eu vou fazer. Então, como todo mundo, eu não comecei pensando que eu ia completar 15 anos. Eu imaginei que eu ia, sei lá, eu nunca tinha feito nada, nenhuma atividade física regular que tivesse durado 1 mês, 2 meses que seja. Jogar bola não conta. Maloqueirar pelas ruas de Camaragibe não conta. Jogar bola todo mundo joga.
Então isso não é atividade física, isso é lazer, isso é prazer. É brincadeira. Arrancar uma unha vez ou outra, dividir chutar o chão. chutar o chão vez ou outra no Arrancar o calçamento, samboque. arrancar o samboque, como a gente diz, dar uma canelada no outro, não conta. Não conta. Então eu entrei no Krav Maga, eu não pensei, poxa, eu vou passar... Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estaria completando 15 anos de Krav Maga um dia. Eu nunca imaginei que eu fosse indicar um dos meus alunos para uma seletiva de curso de formação de instrutores da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu nunca pensei que eu fosse ajudar a formar monitores, como eu tive a oportunidade de estar com os meus alunos num curso de monitores no ano passado. Né? Eu nunca pensei, quando eu comecei numa primeira aula, quinta-feira, 11 de maio de 2007, eu nunca imaginei que 15 anos depois eu estaria sendo responsável por um centro de Krav Maga, como é o caso hoje do Centro Krav Maga de Pernambuco, na Tamarineira, a unidade onde eu leciono. Eu nunca ia imaginar isso. 15 anos atrás, eu nunca ia imaginar que minha vida seria como ela é hoje, que eu estaria envolvido, teria esse nível de envolvimento, né, com a técnica. Então, é isso. 15 anos, dos quais 8 lecionando, eu nunca imaginei, né, que eu veria, por exemplo, os meus alunos treinando pelo Brasil, como eu vejo, tenho orgulho de ver os meus alunos sempre que viajam indo lá treinar. Não imaginei nunca, 15 anos atrás, que eu ia viajar para Israel, que é um sonho antigo, um sonho que eu sempre tive, de viajar para Israel, desde que eu me entendo por gente. Tá? Minha identificação com Israel vem desde um distante Brasil 2, Israel 1. Lá muito tempo atrás, acho que 17 de maio de 1995, eu acho. Deve ter sido isso aí. Que veja, isso na verdade é uma goleada para Israel. Né? Concorda? Pois é, né? Então a seleção tetracampeã, né, na época. Então, acho que o Brasil, não sei se Túlio e... Não sei agora quem fez o outro gol do Brasil. Túlio fez um gol, com certeza. Estou puxando de memória. Brasil 2... Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, exatamente. Brasil 2, Israel 1, no 17 de maio de 95. Então, minha identificação vem desde essa época aí, basicamente. Então, nunca passou pela minha cabeça, numa quinta-feira, 11 de maio de 2007, que eu estaria em janeiro para fevereiro de 2020, viajando com o mestre Kobe, com um grupo de alunos meus. Tá? Foi a primeira vez que um grupo grande de Pernambuco teve a oportunidade de viajar para Israel com o mestre também. Fomos 9 alunos aqui de Pernambuco que viajaram com o mestre Kobe em 2020. Nunca isso ia passar pela minha cabeça 15 anos atrás. Né? Então, quando eu puxo pela memória, eu estou tentando resumir, estou tentando passar para você um pouco do que estou tentando passar um pouco desses 15 anos, tá? Mas basicamente é isso. Chega um ponto de os meus colegas de caserna, meu apelido na caserna é Krav Maga. Ok? Krav Maga. Então, você assim, deve amar o apelido. Pois apelido muitas vezes com alguma coisa que você não gosta. Exatamente. Esse é bacana. Há apelidos e apelidos que, né? Alguns são impublicáveis, mas Sim. Hoje eu sou conhecido desse jeito. O pessoal me chama de Krav Maga. Krav Maga isso, Krav Maga aquilo outro. Ah, eu falei com Krav Maga tal dia. Ó, quem é que tá de serviço hoje? É que é, inclusive, salutar para eles não escolher um apelido pejorativo, né? Exatamente. Não. Nesse caso, né? Não, vou guardar exatamente. Então, o que acontece? Me fala uma coisa. Você falou são 15 anos. Sim. 8 ensinando. Então, exatamente. Tem 2 caminhadas muito distintas. Sim. Uma é aprendendo, a outra é ensinando. Isso mesmo. Eu acho que as duas têm seus desafios e nada é fácil. Mas eu queria explorar um pouquinho só ensinar. O que vai ensinar? Tem um cara que chega e é super dedicado como aluno. Tem o cara que falta todas as aulas. E tem o meio termo e etc. Então eu queria saber de você o seguinte: qual é o teu maior desafio para ensinar o Krav Maga? Pois então, veja só. Quando você... Vamos fazer de novo paralelo com o esporte, tá? Quando você é um atleta de alto rendimento, pensa aqui comigo. Quando você é um treinador, você diz assim: eu vou escolher a dedo para eu montar o meu time. Vamos pensar que você fosse criar aqui o time Thiago Oliveira.
Dentro dos seus recursos, dentro dos seus patrocínios, você ia buscar a nata da nata da nata. São os caras que vão representar seu nome. Exatamente. Então você escolheria uma meia dúzia de pessoas que seriam as responsáveis por trazer todos os louros possíveis para o seu time. Quando você é um treinador, quando você é um instrutor de Krav Maga, ou um professor de Krav Maga, ou um mestre de Krav Maga, a sua dificuldade é transformar pessoas comuns, tá? Desenvolver em pessoas comuns o espírito de guerreiro, o espírito de combatente, o espírito de soldado. Ok? Essa é a diferença. Quando eu sou um atleta, quando eu sou um treinador de atletas, estou só dando esse parâmetro para uma comparação, mas você entendeu qual é o meu ponto. Eu vou escolher a dedo. Quando eu estou no tatame para dar aula, as pessoas elas vêm, como diz um hino evangélico antigo, eu venho como estou. Então as pessoas elas vêm exatamente como estão. Com todos os seus defeitos. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações físicas, com todas as suas com todos os seus medos, porque as pessoas não sabem onde estão pisando necessariamente, né? Elas vêm com todas as desconfianças que são normais de quem está começando uma atividade, de quem quer tomar atitude de novo. E é uma atividade que é pouquíssimo conhecida ainda. Por mais que a gente divulgue, de novo, ela vem com a consciência de que vai tomar a dianteira da vida dela no sentido de se defender, de ser responsável pela própria segurança, mas a dificuldade é justamente isso. É justamente essa. Você treinar pessoas comuns para desenvolver nessas pessoas comuns o espírito de um soldado de elite. Vamos dizer assim, nesse sentido aí. Tá? Então, essa é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é como o mestre Kobe sempre diz, é uma coisa que só consegue... quer dizer, só consegue não. Eu não consigo explicar isso vou tentar te explicar isso, mas eu não consigo explicar. O orgulho que você tem de ver uma pessoa comum chegar para você e dizer: fui agredido e me defendi. Esse orgulho é um orgulho que só um instrutor de Krav Maga pode ter. Isso é o que vale a pena. Porque quando você, de novo, treina um atleta de ponta, poxa, você vai se orgulhar, claro, afinal de contas, o cara conquistou o mundo. Né? Muitas vezes. Quando você é um instrutor de defesa pessoal, cada vez que um aluno tem a oportunidade, que é uma vez na vida muitas vezes uma vez só na vida, quando o aluno tem a oportunidade de defender a vida dele e voltar para casa e subir o telefone e te contar, não tem como descrever o orgulho que isso dá. E isso faz valer a pena. É a maior recompensa. É a maior recompensa. Isso faz valer a pena cada dia, cada aula que você... Cada treinamento, cada esforço que você faz. Tá? O mestre Cláudio Oliveira, que estará conosco aqui no dia 5 de junho, para o seminário de uso de bastão tático retrátil, ele diz uma coisa que eu sempre guardo para mim. Parafraseando o mestre Cláudio. Tá? Não necessariamente assim, mas parafraseando, ele diz o seguinte: quando você apenas é aluno, você treina para si. Você treina para você. Você vai 2 vezes por semana para a academia, tá? Treina a sua parte e vai para casa. Quando você se torna instrutor, você não treina mais só para você. Você treina para você e para o seu aluno. E essa é uma coisa que eu tento levar comigo. A recompensa que o instrutor de defesa pessoal tem é essa. O maior reconhecimento que ele pode ter é esse. O melhor depoimento que um instrutor de Krav Maga pode ter é do aluno dele dizer assim: olha, pode parecer uma coisa simples, Thiago, mas não é o meu caso, mas já teve o caso de alunos que agradeceram aos instrutores deles porque eles escorregaram e souberam cair no chão. Perfeito. O jeito como você cai no chão pode salvar a tua vida. Ok? Já houve casos de alunos que vieram agradecer os instrutores, porque, por exemplo, um belo dia, alguém fechou a porta e disse assim: de hoje não passa. Como assim de hoje não passa? É hoje e é hoje. E a aluna, no caso, falou: é hoje?
Então vamos ver se vai ser hoje mesmo. Ok? E ela foi bater na academia depois para agradecer ao instrutor e dizer, olha, muito obrigado. Porque não fosse por você, eu não sei se minha reação teria sido a reação de quase todo mundo. Aí Ok? enfim, eu não vou nem citar nomes, mas eu já vi lá na academia algumas alunas que, assim, sei lá, o cara que for realmente mexer com elas, o cara vai ter uma experiência bem negativa, que eu acho que vai mudar a vida dele, porque elas batem com muita firmeza, né? Esse é o maior reconhecimento que um instrutor de Krav Maga pode ter. E isso, veja só, de novo, a gente sempre tem que voltar para o Imi Lichtenfeld, ok? Imi sempre dizia o seguinte, você é um ser humano. Você é um ser humano com valores, com princípios, com ideais, com sonhos, ok? Os quais você vai manter. O fato de você se defender não vai tornar você menos humano ou menos humanitário nesse sentido. Muito pelo contrário. Tá? Você continua sendo humano, nesse sentido você continua sendo humanitário e você precisou defender a sua vida. Então, assim, é a maior recompensa que um instrutor de Krav Maga pode ter. E é uma coisa que a gente não consegue. Você veja que eu estou tentando aqui, estou floreando o quanto eu posso, mas eu não consigo dizer isso com as melhores palavras. É o melhor reconhecimento que um instrutor de Krav Maga pode ter. É o depoimento do aluno dele dizer, olha, você ajudou a salvar a minha vida. Pode parecer uma besteira. Um rolamento que você faz no chão duro, caindo da bicicleta, por exemplo. Tá? Ia cair da bicicleta, eu fiz um rolamento. Um rolamento bem feito pode ser a diferença de você se ralar um pouco e depois escrever um texto agradecendo ao instrutor porque conseguiu fazer um rolamento quando ia cair da bicicleta. E rolar errado ou cair errado pode ser a diferença para você sofrer uma lesão. Estourar a cabeça no chão. Exatamente. Entendeu? Então, esse é o melhor reconhecimento que a gente pode ter. É o depoimento do aluno dizendo, se precisar, né? A gente sempre torce para que não precise, mas em precisando, tá? O aluno chegar para você e dizer, olha, você ajudou a salvar a minha vida. Isso aí não tem preço. Me diz uma coisa, Thiago, fora o Krav Maga, você pratica algum outro esporte não, porque o Krav Maga não é esporte. Mas enfim, pratica algum esporte, alguma outra atividade, alguma luta? Eu sei que você faz crossfit, né? Tem um treinamento, uma coisa. Não, eu não vou fazer propaganda de graça para os outros, tá? Mas brincadeira à parte, eu pratico atividade física em geral. Eu corro, eu nado, eu puxo minha barra, puxo minha paralela, tá? Mas assim, não faço assim, uma atividade física específica, tá? Quer dizer, até faço, até posso falar de uma modalidade que eu sugiro que as pessoas façam, tá? Que é o Pilates. Para o Pilates eu faço propaganda de graça, ok? Eu sou aluno de Pilates já tem uns anos, então, por causa da outra atividade que eu desenvolvo também, né? Além de instrutor de Krav Maga, eu sou militar do Corpo de Bombeiros, então são 15 anos de caserna e 15 anos de tatame. Eu entrei no Krav Maga em maio de 2007 e no Corpo de Bombeiros em agosto de 2007. Então, você precisa ter várias atividades físicas, tá? Que se complementem. Mas eu sempre digo, e é um depoimento que meus alunos podem dar, a atividade física principal do aluno de Krav Maga é o Krav Maga. Uhum. O que você faz ao redor é para quê? Para melhorar o seu Krav Maga. Então, se eu puxo um ferro, se eu malho um pouquinho que seja, se eu vou fazer uma aula ou outra de levantamento de peso olímpico, que seja, se eu faço pilates, se eu nado, se eu corro, eu faço isso para melhorar o meu Krav Maga. Perfeito. Essa é a ideia. Então, via de regra, as pessoas chegam no Krav Maga sedentárias, a grande maioria chega sedentária, tá? Começa devagar no Krav Maga e devagar, à medida que ele vai gostando tanto do Krav Maga como da atividade física, que o benefício, né, físico é um bônus. Sim. Tá? A parte física é um bônus, porque a maioria das pessoas chega por causa das técnicas. Eu quero aprender uma soltura de estrangulamento. Tá, mas você vai fazer uma meia dúzia de polichinelos, vai fazer uma meia dúzia de abdominais, uma meia dúzia de agachamentos, uma meia dúzia de flexões de braço. E você vai aprender também, mentira, você vai aprender a soltura de estrangulamento, mas também você vai ganhar como bônus polichinelo, flexão, abdominal e tudo mais. Então, devagar as pessoas vão gostando da atividade física, porque elas vão vendo a vida delas melhorar.
obviamente, e aí vão sentindo a necessidade natural de fazer mais atividade física. Então, treina-se Krav Maga 2 vezes por semana, via de regra, tá? 1 hora por semana, ou 2 horas direto, para quem por alguma razão não pode vir em dias intercalados. E aí a pessoa começa a sentir a necessidade de, nesses dias de intervalo, entre uma aula e outra de Krav Maga, puxa, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou, tudo bem que seja, fazer levantamento de peso olímpico, eu vou fazer pilates, eu vou fazer natação. Por quê? Porque eu sei que essas atividades, em paralelo, elas vão me melhorar como ser humano. E, obviamente, vão ajudar a melhorar a minha prática, a minha parte física, vamos dizer assim, tá? Enquanto praticante de Krav Maga. Então é isso. E me fala uma coisa, para quem quer começar a fazer aula, onde Sim. é que pode ir para conhecer? Como é que dá uma dica aí para quem nunca fez Krav Maga e quer conhecer melhor? Onde é que procura? Tem um site, um telefone? Qual é a orientação? Perfeito. Tudo começa em kravmaga.com.br, ok? É o site da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Então, kravmaga.com.br. Você vai para o site, olha o site, lê, se informa lá, tá? O site é completo sobre o Krav Maga, afinal de contas. E no site você tem uma série de abas. Uma das abas é instrutores licenciados, que é importante de você ver na sua região se há um instrutor licenciado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Então vai lá olhar. kravmaga.com.br, instrutores licenciados. E uma coisa chama a outra. Academias é outra aba do site, você pode clicar em academias. Onde treinar, você pode clicar em onde treinar. E seja indo pela aba dos instrutores licenciados, na qual você vai ver toda a lista de instrutores, desde o mestre Kobe até todos os instrutores e as respectivas graduações deles e onde eles estão, você vai ser direcionado para uma localidade. No nosso caso, especificamente, nós temos aulas regulares em Recife e em Olinda. Em Recife, em 2 bairros, que é Tamarineira e Boa Viagem. Em Olinda, com o instrutor Sérgio Rodrigues. Em Recife, comigo, na Tamarineira, e no Centro de Krav Maga de Pernambuco, em Boa Viagem, com o instrutor Carlos Albuquerque. No site está a lista dos instrutores, está lá também. Onde treinar, Pernambuco, Recife ou Olinda, você vai encontrar Tiago Augusto, Carlos Albuquerque ou Sérgio Rodrigues. Somos os 3 instrutores licenciados pela Federação Sul-Americana de Krav Maga atualmente. Né? Há uma turma para se formar agora, a 15ª turma está em formação. Temos 3 alunos nossos nesse curso, mas por hora somos 3 instrutores licenciados. Então, pesquisa lá. Nas redes sociais, obviamente, você pode procurar Krav Maga Mestre Kobe, obviamente, Krav Maga PE, que é o Krav Maga de Pernambuco, e você pode procurar por Krav Maga Tamarineira, Krav Maga Boa Viagem, Krav Maga Olinda. Você vai achar por lá também. E os telefones estarão lá disponíveis, com os contatos dos instrutores. Não tem erro. Achou o telefone, mandou mensagem, subiu o telefone, ligou, marca uma aula e vai treinar. Muito bacana. Tens alguma mensagem para passar final para todo mundo que está acompanhando a gente? Sim, de novo, o praticante de Krav Maga é um cidadão comum, uma pessoa comum, como qualquer outra, ok? Uma pessoa que, como a gente diz, em bom pernambuquês, daria 100 contos de réis para não entrar numa briga, tá? Mas o praticante de Krav Maga é uma pessoa que se convenceu da necessidade de se preparar, de se dedicar à defesa pessoal, de assumir esse aspecto da vida dele, como todos os outros aspectos que ele assumiu. Ele se convenceu da necessidade de assumir esse aspecto que é o da defesa pessoal de si e de outrem, de si e de um parente, de si e de um amigo, por exemplo. Então, quem faz Krav Maga não faz Krav Maga para provocar ninguém. O praticante de Krav Maga, ele não tem a mais mínima intenção de medir forças com ninguém, de se bater com alguém. Ele só quer ir e vir, como todo mundo quer ir e vir. E ele é uma pessoa que se convenceu da necessidade de aprender defesa pessoal para poder garantir com as próprias mãos, se preciso for, o direito de ir e vir. É uma pessoa que se convenceu da necessidade de garantir com as próprias mãos, se preciso for, o direito a não ser discriminado, o direito a não ser humilhado, o direito a não ser levado para onde ele não quer ser levado,
o direito que todo cidadão de bem tem de não ser submetido a uma situação vexatória, humilhante, degradante, porque ele assumiu o compromisso consigo mesmo de dizer, isso não vai acontecer comigo. Então, a última mensagem é justamente essa, que quem tem interesse sobre defesa pessoal, quem se interessa sobre Krav Maga, que chegue para a academia. Que se não vai fazer, de repente, vai observar o ambiente, vai sentar ali no nosso banco ali para olhar a aula, que converse com os nossos alunos. Que observe a nossa linha, quando nós fazemos uma linha no começo e no final das aulas. Observe, você vai ver pessoas comuns, iguaizinhas a você. Do iniciante mais novinho, com algumas aulas, ao aluno mais graduado, na outra ponta da linha, são todos pessoas comuns. Pessoas comuns, com as quais você vai se identificar, porque são pessoas que, assim como você, tomaram essa atitude corajosa de começar a aprender como efetivar de fato o direito. O direito ele está lá. Ele está aqui. Quando eu aprendo a me defender, eu sou capaz de efetivar esse direito. Que é um direito bíblico, um direito antigo, um direito desde que o mundo é mundo, tá? Um direito que sempre acompanhou todo ser humano de bem, todo cidadão de bem. Então, o aluno de Krav Maga é essa pessoa. É uma pessoa de bem, que pratica defesa pessoal, que gosta de falar de Krav Maga. Estamos aqui há quase 2 horas, tá? Falando sobre Krav Maga, e ainda é pouco. E que é uma pessoa que quer levar esse conhecimento para qualquer outra pessoa de bem também. Então é isso. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Deu para ter uma ideia bem legal do que é o Krav Maga. E claro que a gente não esgota isso aqui, né? Sim. Essa conversa vai continuar aí, vai ter outros episódios. Por favor, fico à disposição. Tá a qualquer bom. momento. Valeu. Obrigado. Pessoal, hoje foi um Thiago Cast todo sobre Krav Maga. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia bem legal do que é o Krav. E vamos pesquisar Krav mais. Maga. O Krav Maga, desculpe. Vamos pesquisar melhor, vamos entrar lá nos sites que o Thiago indicou, tá? E aqui no Thiago Cast, toda semana, um novo episódio. Um abraço e até a próxima.